Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de gratidão pelo novo ano, e quem não esteve ontem e que não recebeu a nossa felicitação, um feliz, abençoado ano de reconquistas. Reconquistas. Eu faço uma pergunta antes. Quem não precisa reconquistar nada? Tem alguém aqui que nunca perdeu nada? Que sua vida está de vento em popa? Comece a ver, será que não precisa reconquistar o propósito de Deus? Por exemplo, nós pertencemos a quem mesmo? De quem nós somos? Será que Ele governa mesmo? Será que Ele exerce autoridade mesmo? Quantos aqui são do Senhor? E eu pergunto, Deus lhe governa? A palavra dEle, os ensinos, os mandamentos, os conceitos, os padrões de justiça, tem sido priorizado? Fazer uma comparação aqui, antes de orar mesmo, para nós começar a orar da maneira certa. Como é que fica um empregado que é contratado para prestar um serviço, seja público, seja por concurso? Então ele foi contratado, prestar serviço ao Estado, ao município, à nação, a uma empresa, uma multinacional. Ele foi contratado para prestar um serviço, para cumprir uma função, para atender uma necessidade, para preencher um quadro. E se esse empregado ignora o propósito da empresa que lhe oportunizou, que lhe contratou e que lhe assalaria, como é que fica? Ele continua da empresa? Ele continua com naquela empresa? Aquela empresa continua com o dever de ter que pagar salários? Sim? Quantos são do Senhor? Eu sou do Senhor. O Senhor me criou, o Senhor lhe criou com um propósito, para atender uma necessidade, para fazermos parte de um sistema, para cumprirmos uma missão. Amém? Sim ou não? Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Em Romanos 14:7 diz que nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Pois, se vivemos, para nós vivemos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos, quer morramos, somos do... Que mais que diz? Esqueceu de acompanhar? Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu
e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Amém? E não fica só nisso, tem mais. Mas tu, por que te mete na vida alheia? Se nem da sua vida você cuida direito, você pertence ao Senhor e não quer ser. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos temos um só Senhor, e temos que comparecer ante o seu tribunal. Para quê? Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. E o que mais? Assim, pois, cada um de nós, queira ou não, aceite ou não, vai ter que sim dar conta de si mesmo a quem? A Deus. Quando é numa empresa, vai dar conta para o RH. Ó, você foi contratado, não está preenchendo o requisito. Ó, está aqui tua demissão. Amém? E lá diante do tribunal, você foi gerado, você foi criado para cumprir um propósito e não quis cumprir. Você não pertence ao reino, maldito para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? E agora eu pergunto, se é verdadeira, isso vai acontecer? Sim ou não? E como você vai estar quando essas coisas terão que ser prestado conta? Olha como é que funciona. Cada ano, cada empresa tem que prestar conta de toda a sua movimentação. E não é mais anual, agora já reduziu isso. Amém? E as coisas de Deus não têm importância. Quero dizer para todos, quando as coisas de Deus forem levadas a sério, como você leva a sério as leis tributárias, quando cada um levar a sério as leis de Deus, como levam a sério as leis tributárias, a vida espiritual, a bênção de Deus será em abundância para e sobre o povo de Deus. Amém? Se cada um cuidasse da vida espiritual como cuida da material, misericórdia, estaríamos em outro nível. A igreja seria a elite, a riqueza estaria na mão dos filhos de Deus. A riqueza, que é dom de Deus, estaria sendo administrado pelos filhos de Deus. Amém. Que palavra forte antes de orar, né? Quantos são do Senhor? Podemos continuar? Obrigado, Pai. Obrigado, pois aqui estamos diante de Ti, oferecendo o nosso culto nesse primeiro dia do ano de 2020. Obrigado porque o Senhor oportuniza, Senhor, e o Senhor nos dá uma palavra para nós nos ajustar e nos redirecionar. Pois devido ao desleixo e à falsa religiosidade, devido à soberba e à autossuficiência e o autonomismo, Senhor, houve um desvio. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos oportuniza a nós reconquistar aquilo que foi perdido.
Perdemos o propósito, perdemos o foco, perdemos, ó Senhor, o desígnio, perdemos, Senhor, o senhorio do Senhor em nossa vida, mas aqui estamos para retomarmos, para reconquistar. Por isso, diante de Ti, nós agora abrimos o nosso coração, a nossa mente, e pedimos e convidamos ao Espírito Santo para vir ministrar, nos ajudar, nos convencer, trabalhar na nossa mente, no nosso entendimento, para que a palavra se revele, e se revele de uma maneira prática, clara, aplicável, que nós entendamos que o Senhor é Senhor dos céus e da terra, e tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Ti, e nós não somos nada e não somos ninguém se o Senhor não fizer parte. A Tua palavra também declara: se o Senhor não fizer parte da construção da casa, é em vão todo o trabalho. Se o Senhor não faz parte da vigilância da nossa vida, é em vão todo o trabalho, todo o sistema e todos os cuidados. Nós Te convidamos, Senhor, vem, Senhor, a fazer-nos primeiramente entender que nós pertencemos a Ti, e Senhor, debaixo do Teu governo, da Tua orientação, seremos melhores, faremos coisas melhores e teremos melhores resultados. Muito obrigado, pois o Senhor é um Deus de amor, conhece o amanhã e sempre deseja e investe o melhor para nós. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que o Teu Espírito continue trabalhando, falando, ajudando, para que o Teu povo nesse ano reconquiste as coisas que foram perdidas e comecem a desfrutar do melhor que o Senhor reservou para os seus. Como igreja, eu abençoo a todos. Amém. Uma corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça ansia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, tua voz, declare. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluias. Podeis tomar assentos. Ano de reconquistas. Antes de termos sonhos e alvos, precisamos reconquistar coisas que foram perdidas.
Eu estava hoje pela manhã meditando, comentando também, que não adianta nós termos grandes projetos, grandes sonhos, alvos grandes, se não aprendermos a valorizar as pequenas coisas. Pois o Senhor mesmo disse que aquele que é fiel no pouco, também se torna fiel no muito. E quem é infiel no pouco, se torna infiel no muito. E as conquistas Deus vai liberando para nós, à medida que a gente ocupa, que a gente administra. Até mesmo, meus queridos, quando o Senhor levou o seu povo para a terra da promessa, através de Moisés naquela trajetória no deserto durante 40 anos, e depois Josué faz a travessia do Jordão e leva-os à posse da terra, o Senhor ainda deu uma promessa, mesmo que tudo aquilo estava reservado para eles, que eram todas as terras das peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó. E 430 anos depois que aquele povo teve que ir para o Egito buscar solução, e lá eles foram oprimidos, se tornaram escravos, e o povo então sabia da história, das promessas feitas a Abraão. O povo clamou a Deus, e Deus levantou Moisés, preparou Moisés para libertá-los do Egito e para levá-los nessa trajetória. E mesmo sendo colocado na terra da promessa, o Senhor ainda deu instruções que as conquistas, que não eram conquistas, eram reconquistas. Eram reconquistas, pois aquelas terras já eram daquele povo, eram de Abraão, eram dos patriarcas. Abraão ficou para Isaque, Jacó, e Jacó tornou-se Israel, porque teve 12 filhos, e Israel foi constituído com 12 tribos. Então era uma terra, já era deles, mas tinham perdido. Outros povos estavam ocupando, estavam de posse. E agora então, sob o comando de Josué, atravessam o Jordão, conquistam cidade a cidade. E o Senhor ainda diz que as conquistas, as vitórias, o avanço, as reconquistas que estariam estabelecendo, era à medida que eles estariam ocupando, quer dizer, colocando a serviço do povo, a serviço da comunidade, tornando produtivo, tornando sustentável, porque não adianta ou conquistar, ou até reconquistar alguma coisa e deixar sem uso, sem governo, sem gestão. E o Senhor disse que estaria dando à medida que eles estariam ocupando, desenvolvendo cultura. E eu quero trazer essa ilustração prática. Quantas coisas nós já recebemos quando aceitamos a Jesus, recebemos como herança,
como dádiva divina, como herança de filhos. O amor de Deus é uma herança para nós. A paz de Deus é uma herança. O perdão divino é uma herança. Mas essas heranças, essas virtudes, essas dádivas que nós temos como herança, por exemplo, quem não é comprometido com Deus, eu pergunto, sente porventura o amor de Deus? Quem não cultua a Deus, porventura, valoriza o amor de Deus? Quem não se relaciona com Deus, valoriza a comunhão com os irmãos? Não. Quem não se relaciona com Deus, valoriza o perdão? Não. Quem não se relaciona com Deus, valoriza o servir, a prática da benevolência, a prática da misericórdia? Não. Eu sei que o amor todos querem, os que servem a Deus e os que servem o diabo. Ser perdoado todos querem, os que são de Deus e aqueles que não querem compromisso com Deus. A misericórdia, a benevolência, a compreensão, uma vida tranquila, a paz, todos querem. Os que servem a Deus e os que não querem compromisso com Deus. Mas o Senhor diz que vocês vão ficar de posse daquilo que lhes pertence como herança, à medida que desenvolverem cultura. Como cultura, ter como cultura. Ter como cultura o compromisso com Deus, o amor. E a prova que nós amamos a Deus é quando amamos o nosso próximo. A prova que nós temos disposição de alma para servir a Deus é quando somos dispostos a servir o nosso próximo. A prova de que nós cremos que Deus é amor e Ele perdoa é quando nós liberamos também o perdão para quem nos ofende. Quando nós paremos de ser juiz, de julgar este e de julgar aquele. Ouvimos o texto no começo. Quem és tu que julga o servo alheio? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós, um dia, vamos nos apresentar. Os que vivem como filhos da obediência, para receberem a recompensa de vida eterna. E os que não querem viver como filhos de Deus, e não querem se amoldar, ajustar à obediência, vão também receber uma palavra de juízo. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é. Então a justiça divina não trata todos iguais, trata cada um segundo as suas obras. Amém? Então, meus queridos, como é ano de reconquista, e hoje é um culto especial para estabelecermos os nossos alvos, e como nós servimos um Deus de justiça, a salvação é a prova do amor de Deus, as bênçãos é a prova da justiça, a salvação e o perdão é a prova do amor de Deus. Mas as bênçãos, de a bênção lhe alcançar, de a bênção estar na sua casa, de a bênção
lhe acompanhar, lhe alcançando aonde você vai. É a prova da justiça, pois a prática da palavra traz em cada prática, cada instrução que a palavra nos traz, vem uma bênção agendada como recompensa. A bênção de Deus é uma recompensa pela prática da palavra. A bênção é a recompensa pela obediência. E toda a nossa dedicação em colocarmos em prática instruções da palavra, ninguém fica sem uma recompensa. E quero os dizer que todas as instruções da palavra não é para Deus, é para nós. Mas como Ele é justiça, cada coisa tem o seu custo. Cada coisa tem o seu custo, o seu preço. Por exemplo, o mercado está aí, oferecendo tudo que o ser humano necessita. E o mesmo produto, tem produto de baixo preço e também baixa qualidade, baixa durabilidade. Outro, o mesmo produto, mesma função, mesma necessidade, produto de qualidade com bom preço e bastante durabilidade. E quem paga o preço para adquirir? Quem é que usufrui? É quem tem o produto e propaga o uso do produto, ou é aquele que adquire o produto? Quem é que usufrui, por exemplo, quem é que usufrui dos mandamentos de Deus? É Deus ou é quem pratica eles? Assim, quem usufrui o produto do mercado é quem adquire. É quem adquire e exercita. Assim, as promessas de Deus, os ensinos da palavra, não é para Deus que nós fazemos. Deus tem como em sua prateleira todas essas riquezas do amor, do perdão, do servir, da paz, da benevolência, os frutos aí do Espírito, a bondade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. São todos frutos que o Senhor tem ali para aqueles que buscam. E quem é que usufrui dos frutos? É quem vende ou é quem busca eles? É quem criou os frutos ou quem consome os frutos? Amém? Há uma dificuldade de entender as coisas de Deus. A maioria dos cristãos ignoram as leis naturais de Deus. Que tudo que o homem semeia é o que ele vai colher. Ignoram que toda dedicação, todo o amor, todo o ajuste, toda a obediência a padrões, a princípios, a instruções que vêm da parte de Deus, se beneficia é quem pratica. A pior coisa é estar dentro da igreja, não praticar os ensinos que Deus dá. Sabe com quem eu comparo isso? Os crentes vindo à igreja e vendo todo o ensino, é um cara pelado, sem um tostão no bolso, e está passeando no shopping, só olhando vitrine e não conseguir usar de nada que está ali para ser vendido. Deu para entender a explicação? Bem tosca? Assim muitos crentes estão. Toda a riqueza de Deus, toda a instrução de Deus, toda essa vitrine de riqueza, de virtudes, de sabedoria, de coisas especiais que fluem, que o Senhor dá como semente, e as pessoas ficam com medo. Querido, não precisa ter medo, porque o que você vai plantar é para você, não é para mim, nem para Deus. Amém? E o que você planta é você que vai?
E como é que quando o diabo oferece, você sem medo pega e faz? E faz para você. Ai do ímpio, o que diz? Isaías 3:11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se fará o que as suas mãos, ele vai ter de impiedade como recompensa o que praticou de impiedade. E o retorno sempre é multiplicado. Amém? Quantos aí gostam de ir no shopping sem dinheiro? Levante a mão. Pois é. Ninguém gosta. Agora eu faço uma pergunta. E você gosta de vir na igreja, ouvir a palavra e não praticar? É bom isso? Que Deus tenha de nós. E Ele tem. Bom, palavra mais clara que isso, queridos. Por isso que Jesus disse que quem não receber o seu reino como uma criança, não vai entrar nele. Por que a criança recebe o reino? Ela entende. E ela quer. Você ensina e ela aceita ser ensinada. E os nossos alvos, amados, como nós somos uma tricotomia, a nossa vida é tridimensional, nós somos um tripé, espírito, alma e corpo, nossa vida é tridimensional, vida espiritual, vida social e vida material. E aqui para os alvos aqui, não adianta você fazer um alvo, tá? Vamos lá, fazer uma comparação aqui. Será que adianta você pegar agora, separar essas três espaços lá no seu quintal, lá no seu sítio, num espaço de terra lá, num vaso. Pega 3 vasos. Um vaso você põe lá uma plaquinha, uma estaca com uma plaquinha, aquilo que você quer colher ali. No outro, tá. Se você não colocar a semente daquilo que você quer colher, vai colher? Vai nascer? Mas se você for todos os dias orar, em cima daquele pedido, aqui está o meu alvo, Senhor, desse vaso aqui é para nascer tal coisa. E vai lá no outro, tá? Esse alvo aqui é para a minha vida material. E eu vou abençoar minha vida material. Esse outro alvo aqui é para a minha vida social, para a minha família. Vou só abençoar. Esse outro alvo aqui é para minha vida espiritual ou a minha interação no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu vou orar todos os dias. Está lá a plaquinha com o nome do meu alvo do ano. Amém? E vai todos os dias orar. E uma parte você ainda botou na urna para a igreja orar por ela. Mas você não plantou nenhuma semente. Vai funcionar? Me ajude? Quem é que ensinou a colher sem semear? A falsa religiosidade. É só pedir. É só pedir que Deus dá. Eu vivi 19 anos sem entender essa verdade. 19 anos de crente, sem entender essa verdade. Mas quando eu entendi que aquilo que eu planto, eu colho. E quando eu entendi que a parte humana, Deus não faz. Deus dá a semente para cada um semear. E à medida que cada um semeia, é Deus que multiplica a sementeira. E vamos para esse texto. 2 Coríntios capítulo 9,
Versículo 6. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua. As pessoas acham que quando falam assim, está falando em dinheiro. Dinheiro não é causa, dinheiro é consequência. Amém? Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Vamos pegar para mais prático. Cada um haja, segundo o compromisso que assumiu. Por exemplo, vamos pegar agora para a vida espiritual. Vida espiritual. Eu vou, nesse novo ano, o meu alvo é crescer na graça e no conhecimento. Esse novo ano, eu necessito crescer. E a igreja já está oportunizando aí, a partir da próxima segunda, um culto de preparo para crescimento. Se você não pagar o preço, trazer o seu corpo aqui, e você fazer o seu ego calar, para ouvir a palavra, submeter às instruções, porque muitos vêm para analisar. Eu estou analisando. Então vem nos cultos analisar. Não vem como terreno preparado para receber semente. Vem para analisar semente. Se você tem alvo espiritual daqui para frente, você vai ter que semear. Semear aquilo que quer colher. Eu preciso entender melhor a palavra. Bom, entender melhor a palavra tem que semear estudo da palavra. Preparo de manuseio da palavra. Como aprender, como dominar, como entender. Eu tenho um alvo para a minha família. O alvo pessoal é para o alvo social, é o alvo familiar. Esse ano eu quero ver a minha família salva. Quantos querem que seus familiares vá para o inferno? Alguém quer? Ninguém. Mas o que você está fazendo para que eles não vão para o inferno? E eu pergunto ainda outra coisa. Você já fez por alguém? O que alguém fez por você para você ter sido salvo? Eu lembro o trabalho que eu dei na minha conversão, até me firmar, até ter experiências pessoais com Deus, até aprender a me alimentar da palavra, o trabalho que eu dei para aquelas pessoas que me levaram a Cristo. Você já fez por alguém? O que alguém fez por você, que você teve o privilégio de ter conhecido a Cristo, conhecido a igreja, e estar desfrutando das bênçãos de Deus, que através da igreja, você teve esse privilégio? Eu quero que minha família seja salva. E olha, queridos, a visão que Deus tem nos dado, com respeito à salvação de vidas, que deu para esta igreja como visão, como instrumento evangelístico,
os eventos sociais. Ah, mas as pessoas dizem, eu convido a minha família, eu convido os meus familiares para vir na igreja, mas eles não querem. Eles não querem nem ouvir a palavra igreja. Por quê? Por causa da falsa religiosidade que queimou essa visão, que queimou a palavra igreja. Tem 3 palavras queimadas: a palavra crente, e a palavra pastor, e a palavra igreja. A palavra crente é sinônimo de mediocridade. A palavra pastor é sinônimo de ladrão. E a palavra igreja é sinônimo de exploração. Não é isso que se ouve? Ah, eu ir lá na igreja para tirar o meu dinheiro? Ah, eu ir na igreja para dar o dinheiro para o pastor? Ah, eu me tornar um crente para me tornar um medíocre? Não é esta a imagem que está estabelecida aí fora? Agora eu pergunto, é essa a imagem do reino? Não. Essa é a imagem sua, que você não usa a sabedoria que sai desse altar para você ganhar os seus familiares. Eu desafiei já muitas vezes aqui. Como é ano de reconquista, nós precisamos reconquistar os bons hábitos e as boas, os métodos que usamos para chegarmos aonde chegamos aqui. Havia um tempo que não era fácil. A imagem de crente era pior que é hoje. Mas Deus foi nos dando trabalho social. E eu incentivava os irmãos. Era pães, cucas e meios frangos. E eu, olha, você vai falar de um trabalho social que a igreja realiza e vai, primeiro meio frango você vai dar de presente. A cuca, você vai dar a prova. E pode dizer para eles, e eu dizia de púlpito aqui, eles que provem primeiro. E se alguém ou não tinham para dar, podia fazer a proposta. Se não gostou, nós devolvíamos o dinheiro. Porque nós quebramos paradigmas, e eu dizia de púlpito, os nossos meios frangos não é que nem muitos crentes. Os nossos meios frangos não falam mal de ninguém. Amém? Os irmãos ouviram aqui, o pastor Marco Antônio veio para cá, veio fazer parte, se converter, através do quê? Meio frango. Outras pessoas através de pães e cuca. Através do serviço. Querido, querida, o ser humano é um produto humano para humanos. Se o que você faz é bom, se o que você vende é bom, você cria crédito. Mas se o que você faz não é bom, se o que você vende não é bom, você queima até a sua imagem. Amém? Amém, amados? Se o seu familiar, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho não quer ouvir nada a respeito de crente, convide ele para o social. Que ele vai te agradecer. Rapaz, gostei do lugar. Quando é que tu pode, quando é que tu está disposto a ir comigo de novo? Até eu vou fazer essa pergunta aqui, no meio de tanto pesar do diabo ter cegado o entendimento. Deixa eu colocar uma coisa para os irmãos verem que isso é uma verdade. Que se perdeu durante essas ideologias malignas aí. Se perdeu a essência do amor, da comunhão, da unidade no corpo. Se perdeu muita coisa. Você que já convidou para um evento social aqui, quantos trouxeram amigos, parentes, colegas, conhecidos seu para um evento?
e que depois do evento ou do produto que eles consumiram, que disseram, quando tem de novo me convida. Pode levantar a mão. E agora? Você tem convidado? Quanto? Todos os meses temos aqui muitos. Eu pergunto, você tem convidado? Quantos querem que seu familiar vá para o inferno? Ninguém. Quantos querem que vá para o céu? Quantos querem que seu familiar vá para o céu? Querem que vá para onde? Que não levantou a mão. Sabe o que Deus me mostrou um dia? Quando eu me interesso pelos outros, Deus se interessa pelos meus. Amém? Quando eu me interesso pelo pecador, Deus vai também oportunizando meus familiares que também são pecadores, porque o profeta na sua casa não tem honra. Amém? Eu sei que a sua vida dentro da sua família não é a presente, é a passada. Porque a cultura esquerdista não vê virtudes e não vê futuro, só vê o passado. E a cultura esquerdista é a cultura da falsa religiosidade, que foi construída pela falsa religiosidade. Mesmo que hoje você seja cristão, mas se você antes de converter a Cristo, você era um desmunhecado, ou era um malandro, um desregrado, eles não te vê hoje como salvo, mas ainda te vê ainda o seu passado como uma pessoa sem crédito. Então use a misericórdia a misericórdia que Deus usou para com você, use para com os outros. Se os seus familiares não se interessam, não veem a obra de Deus em você, fale e veja, tem muita gente com sede, muita gente lhe observando. A família, muitas vezes, as que não querem se ajustar à palavra, são usadas pelo diabo para impedir a pessoa de perseverar no compromisso com Deus. Por que Jesus disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa? Amém? Então você tem plano de salvação, mas o que você tem semeado? No que você tem se dedicado? Tudo o que se faz pelos outros é um crédito que se constrói para nós termos também para nós. E para a vida material. Para cada área nós precisamos, não adianta pegar o meu alvo e cravar uma parte dentro da urna, e a outra parte lá que cada dia a gente ora, e você não plantou nenhuma semente. Você não implantou nenhum hábito de mudança. Quer mais de Deus, mas não quer aprender mais de Deus. Quer o mais que Deus tem, mas não quer saber mais do que Deus é. Amém? A maioria dos crentes querem mais amor, mas não querem a justiça. E sabe o que sobressai na nossa vida? É a justiça. Amém? E à medida que nós nos ajustamos, é o que vai se sobressaindo mais. Por isso, para cada área, necessita-se a semente. Eu tenho ensinado aqui, que o que é material, a semente é material. O que é social, a semente é social. O que é espiritual, a semente é espiritual. As coisas só se reproduzem segundo a espécie de cada semente.
E dentro de cada semente está a essência dos resultados. A essência da existência de futuro. O futuro está dentro da semente. Enquanto ela é uma semente que não é plantada, ela é a semente que não se vê nada. Mas se ela é cultivada, se aquilo que você quer colher, você implantar como cultura na sua vida, se é material, materialize. Se é social, interaja no meio. E se é espiritual, haja de acordo exatamente com as instruções da palavra. E ser espiritual não é ser espiritualoide ou espiritualista. Ser espiritual é andar de acordo com a palavra. É ser espiritual. As pessoas acham que o crente espiritual é aquele que está que nem um ET procurando aí, tá? Os Pokémon parecem. Não sei de onde veio isso. Ser espiritual é ser natural, agindo como Jesus, agindo de acordo com a palavra. Amém? Isso é ser espiritual. Mas vamos para Oséias capítulo 10, verso 12. O que o profeta diz? Semeai para quem? Para quem Deus está mandando semear? Ah, semeiem para mim. Quantos são meus filhos? Semeiem para mim. Quantos são meus filhos? Trabalhem para mim. Toda semeadura, meu querido e minha querida, é para você. Toda omissão é para você. Toda a qualidade de vida que você procura se ajustar em busca de melhoras é para você. Todo desleixo, todo desregramento é para você. Semeai para vós em justiça. E quando a pessoa, esse semear em justiça, vamos ver como diz ali Isaías 3:10, dizei aos justos que bem lhes irá. Quero desconstruir um conceito da falsa religiosidade e do fundamentalismo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Será que Deus estaria falando para as paredes se não há um justo sequer? Quem é o justo então? Aqui quem falou isso aqui foi o profeta messiânico. Foi aquele profeta que anunciou Jesus e que Paulo declarou que pela justiça de um só homem, todos os homens poderão serem justificados. Assim como pelo pecado de um só homem chamado Adão, todos os homens tornaram-se pecadores. E pela justiça de um só homem, todos os homens podem serem e se tornarem justos diante de Deus. Quem é o justo? É quem procura ser? Por que a palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque se
se hoje a sua vida ainda você não conseguiu tomar as rédeas dela, se até hoje você não consegue domar e vencer os seus instintos, se até hoje você é um escravo de pecados, de desejos, de concupiscências, de vícios, de coisas corruptíveis, na hora que você se volta, Deus, eu preciso. As misericórdias estão como essa luz. As misericórdias é uma luz que não se apaga. Elas não têm fim. As misericórdias não têm fim. E sobre cada vida se renovam a cada manhã. Amém? E mesmo se não fossem as misericórdias, queridos, irmãos, já imaginavam que se não fossem as misericórdias, se cada um pecava, já levava lambada por causa do pecado? Tinha alguém aí com coração? Ninguém. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Dizei a quem se ajusta. Então, como é que Deus vê se eu sou justo ou ímpio? A minha inclinação é para o bem ou é para o mal? Os meus desejos, a minha ansiedade é correr e praticar pecado? Ou o pecado é que corre atrás de mim, que quer às vezes me ocupar? Pecado é um acidente de percurso. Pecado, depois que a pessoa aceitou a Cristo, não é mais cultura, é acidente de percurso. As pessoas no trânsito se acidentam porque querem, as batidas, os estragos, é voluntário ou é involuntário? O seu pecado é voluntário ou é involuntário? Amém, amém. Então dizei ao justo, voltamos para Oséias, o que ele diz? Semeai para vós a justiça. Então, se você se esforça para praticar, você já vai colher segundo a misericórdia. Porque a misericórdia, o que é? É uma compaixão de Deus pelas nossas misérias, por causa das nossas fraquezas. Misericórdia é uma compaixão, é uma dó, é uma pena que Deus tem de nós. Coitado, ele é um fraco, mas ele está se esforçando, e porque ele está se esforçando, ele já vai colher da justiça que está se esforçando para praticar. Amém? Por exemplo, aqui, queridos, olha a diferença que acontece de resultados na vida de um novo convertido e de um crente velho. Não de idade, mas de tempo de igreja. O novo convertido, aquilo que ele aprendeu, as poucas ministrações que ele aprendeu, ele coloca em prática. E aquele crente velho, ainda mais comigo aqui, o pastor vai falar de novo aquele assunto que eu já ouvi 10 vezes. E ele se desliga. E agora eu pergunto, quem é que é abençoado? É quem já ouviu 10 vezes e nunca praticou? Ou aquele que ouviu uma vez e ficou querendo mais? Quem Deus abençoa mais? Eu, quando começa um assunto que eu sei que os irmãos já ouviram, eu já olho pela cara e o pastor vai repetir. Enquanto não aprender a lição, tem que repetir sempre. E sabe por que eu repito?
por causa dos crentes cascudos que já ouviram e ainda não aprenderam. E o crente novo ouve uma vez e a coisa dá certo. Amém. Amém, amados. Que Deus tenha de nós semear, e para quem mesmo? A nossa semeadura é para nós. Os alvos é para nós. Então não seja, meu querido, infantil. Não seja infantil. Botar lá na sua, preparou o terreno para o seu alvo. E botar a placa do que você quer colher e não botar semente. Não seja infantil. Esse ano eu quero melhorar. E vir em cada culto e não levar nada de prático para praticar da porta para fora. Quem ouve a palavra e não pratica, é aquele que prepara a terra e não semeia. Amém? Adianta orar em cima do que não plantou? Adianta orar em cima do que você não pratica? Me ajudem? Funciona? Funciona a oração aonde não há prática da palavra? Em outro lugar pode ser, mas aqui não. Aplique a palavra e ore baseado na palavra. Aplique a palavra, aprenda, declare. Que enquanto a palavra não descer ao coração, não irá transformar em ação. Porque quando a palavra desce ao coração, transpira em ação. Então aquilo que está no coração sai automaticamente. As pessoas, até eu brinco com as pessoas, às vezes estão brincando aí, sai alguma coisa, e se eu estou perto, eu já respondo pela palavra. Aí os irmãos até brincam comigo. Não pode picar a bola na frente do apóstolo e chuta logo. A palavra é para quê? Ela não é luz para o caminho? Ela não é lâmpada para os pés? Amém? Ela não é um manancial de sabedoria? Ela não é o árbitro para julgar se estamos certos ou não? É a palavra. Então, meu querido, não se divorcie da palavra. Se reconcilie com ela e desenvolva uma intimidade maior com a palavra. Semeie para vós em justiça, que você vai ter a ajuda divina, que é a sua misericórdia. E aí então, se você quer melhorar, lavre o campo alqueivado. O que é o campo alqueivado? Eu fui agricultor, eu sei o que é isso. O campo alqueivado é aquele espaço que não é cultivado, que se deixa ali galhos, se deixa ali sem uma cultura produtiva, se deixa aí para a sombra, para amarrar a criação, se deixa aí para criar capoeira. Campo alqueivado é um espaço de terreno que não está produzindo nada. E eu lhes pergunto, qual é o seu campo alqueivado que não está produzindo nada para você? E eu pergunto, posso lhe mostrar alguns deles. O que a Globo produz para você? O que falar da vida alheia produz para você? O que a inveja, o ciúme? O que a preguiça produz para você? O que fazer parte de movimentos sindicalista, esquerdista faz para você? O que produz para você? Lavre esses campos alqueivados. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova o quê? Ele manda semear a justiça. Você vai colher se você preparar o terreno.
Semeie a justiça, que você tem ajuda divina. Tire aqueles espaços improdutivos, aqueles tempos perdidos, aqueles relacionamentos corrosivos. Tire. Isso é campo alqueivado. E busque o Senhor. E à medida que você vai buscar o Senhor, vai chover o que mesmo? A justiça. O que é chover a justiça? O que você planta, você vai. Quando você abençoa, você é. Naquilo que você é fiel, Deus traz recompensa multiplicado. Ficamos em pé. É ano de reconquista. Será que você não perdeu? A Bíblia é bem clara sobre isso. Jesus veio o que mesmo? Buscar e salvar o que se havia. E agora eu pergunto, o que se perdeu? O homem se perdeu. Mas por que o homem se perdeu? Porque se perdeu no homem o governo de Deus. Se você não está debaixo do governo de Deus, você mesmo dentro da igreja, você está perdido. O homem se perde quando se perde no homem o governo de Deus. E como é que se perde o governo de Deus? Quando a pessoa se recusa a colocar em prática a palavra. Amém? Perdão, quero dizer, ele não nega para ninguém. Mas a bênção, eu ensino o povo a ser abençoado. Só para matar a cobra mostrando o porrete. Quantos já ouviram críticas sobre nós? Que aqui é a igreja dos ricos. Levante a mão. Eu pergunto, esse ensino não lhe leva a você ser herdeiro das riquezas de Deus? Sim ou não? O seu pai não é rico? Sim ou não? A riqueza pertence a Deus ou ao diabo? Eu creio que é feio ter um pai rico e viver como? Mulambo, pobre, paupérrimo. Aí sim tem alguma coisa errada. Aquele filho é um pródigo. Não quis o governo do pai e vazou da casa do pai. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? De Lucas capítulo 15? Não quis, por que saiu? Não quis o governo do pai. E os crentes que não querem o governo de Deus estão com vontade das alfarrobas. Amém? As alfarrobas que o mundo tem, mas quero dizer, o mundo não dá. Cobra caro. Cobra a alma da pessoa. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Mas não esqueça, para cada área, para cada tipo de cultura, precisa a semente daquela espécie. Veja o que você estará semeando, porque o que você estará semeando é o que o ano estará devolvendo como reconquista. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado por essas verdades. Obrigado pelas tuas misericórdias que têm nos
protegido, nos mantido vivos. Obrigado, Senhor, pela tua paciência, muito obrigado. Obrigado por esse expediente e pela palavra instrutiva, corretiva e diretiva que o Senhor tem nos dado para nós reconquistar o que foi perdido. Senhor, dai-nos um coração humilde, uma disposição de alma e de espírito para nos sujeitar ao teu governo. Dai-nos sede e fome da tua palavra, para que a cada dia ela seja realmente desejada, a palavra para, ó Senhor, como alimento, como instrução. Ó Senhor, que o Senhor inquiete agora o teu povo, Senhor, tendo sede e fome de justiça, para que cada um procure pelas instruções da palavra se ajustar para buscar os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas que o Senhor tem como herança para o seu povo. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a cada dia essa palavra tenha mais consistência e tenha mais relevância na vida de cada um, que não passe mais, que não fique por desapercebimento, mas que as pessoas não esqueçam dessa verdade. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.